conseguimos falar do Evangelho segundo escreveu Mateus, porém não deu para concluir, né? E eu não vou voltar lá nele, que eu ainda tenho muita coisa para falar para os irmãos, e o tempo é muito escasso, muito escasso, né? Mas os pontos principais, acredito que os irmãos têm uma compreensão maior sobre o livro, amém? Apocalipse capítulo 4, versículo 7 diz assim: e o primeiro animal era semelhante a um, e o segundo animal era semelhante a alguns tabuões, outro da bezerro, né? E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, só que veio para aula o rosto de. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. Podem sentar. Obrigado. A gente percebeu e assimilou que dentro do Apocalipse, também de Ezequiel, capítulo 10, versículo 14, sobre a cada imagem, sobre aquele ser que o João no Apocalipse e Ezequiel apresenta, é uma simbologia, uma tipologia de cada evangelho. Ou seja, são 4. Isso aqui é bom você saber por quê? Para quando você for ler a Bíblia, justamente, e ler o Evangelho, você vai ver o sentido de cada coisa, não é isso? Agora, você pode observar, o Mateus apresenta Jesus como um quê? Como o rei prometido pela linhagem do rei, que gente? Pela linhagem de qual rei, gente? De Davi, não é isso? Apocalipse capítulo 5 e versículo 5, vamos comprovar isso que eu estou falando. Por gentileza, quem pode ler com uma voz bem grave, alta? 5. Então um dos anciões que me diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Obrigado. Vocês viram que o rei Jesus, ele vem da linhagem do rei Davi. Não tem como fugir sobre isso, né? Jesus é da linhagem do rei Davi. O Senhor já tinha prometido a Davi, e o Davi não sabia que chegaria sobre a sua linhagem o rei prometido, não é isso? O Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, é o Evangelho do serviço. E quando a gente coloca a simbologia do boi, por que seria o boi? É porque o boi trabalha e ele não se fadiga. Ele não fadiga. Ele trabalha muito. E se a gente observar aqui na terra, no ministério de Jesus trabalhou muito mesmo, e ele trabalha no meio da igreja até os dias de hoje, porque se não é Jesus, nem eu e você estaria aqui, acredito eu, porque se fosse só pela minha força, acredito que eu não estaria nem de pé, nem tão pouco você. Eu peço para alguém, por gentileza, pega um lápis lá dentro daquele armário para mim, por favor, com cor azul, para que eu possa completar o nome aqui, por gentileza, porque acho que os irmãos, sem querer, passou a mão e está sem o restante da letra, por gentileza. E Jesus trabalhou muito, e trabalha na sua igreja até os dias atuais. Mas quando chegamos no Evangelho, segundo escreveu Lucas, é aí que a coisa muda, porque a simbologia ali é de um homem. Agora, por que um homem? Alguém sabe explicar sobre isso? Alguém sabe? Pode chutar? Mas chute fraco, não chute forte não. Pergunta de novo. Porque o Evangelho, segundo escreveu Lucas, apresenta a simbologia do homem. Alguém pode explicar sobre isso, por gentileza?
porque ele é médico, alguém aceitou que ele é médico, vamos lá. O homem representa o homem por causa da inteligência. Você pode ver, vai comparar um ser, um animal, com um homem, nada a ver. Por mais primitivo que ele seja, o homem sempre vai o quê? Dominar. Porque fica enfático naquilo que o Senhor Deus falou. O homem, ele iria dominar sobre todas as coisas. Alguns falam, né? E a Bíblia também, que existia um tal de Leviatã. Acredito eu que o Senhor vira que os homens não conseguiam dominar ele e deu fim nele, deu cabo nele. Foi até bom, imagina, porque ele falou que a gente ia dominar e a gente não conseguia dominar o Leviatã. Então ele tem que ser extinguido, ele tem que ser destruído. E tudo que está na terra o homem domina. Me mostra uma área que o homem não domina. Todas as áreas. A não ser a espiritual. Só pode dominar a área espiritual através da pessoa do Espírito. Pode até algumas pessoas manipular ou pensar que está manipulando as forças do mal, mas ela que está sendo manipulada. Mas dentro do Evangelho não. O Espírito Santo habita em nós e todas as barreiras, todas as coisas de Satanás é destruída pelo poder do Espírito Santo. Todos concordam com isso? É isso que o Evangelho de Lucas representa. Embora o Lucas ele tinha uma particularidade tremenda, tremenda. O Lucas, ele diferente dos outros, ele começa a escrever e a colocar estacas históricas, colocando ponto. Outra coisa, você está dentro, vamos dizer, no modo geral, é o modo técnico, essa palavra que eu vou falar. Você está dentro de uma região na qual o livro é verificável. O que seria isso? Você pode ver toda a Bíblia e pode questionar. E dentro da sua própria questão, você pode resolver. Agora, muita religião fala uma coisa e ela mesmo se contradiz. Ela mesmo se contradiz. A Bíblia não. De Gênesis a Apocalipse é a mesma coisa. É a mesma coisa. A única religião no mundo que é verificável sobre o seu livro é o Evangelho, é a Bíblia. Único no mundo, único. Pela misericórdia de Deus, pela graça, a gente dentro do bacharel, a gente estuda uma coisa chamada ciência da religião. E os ciências da religião, quando vai estudar, ele verifica toda a religião. Página, quando chega no Evangelho, tem coisas que ele, espiritualmente, ele não consegue acessar. Agora a Bíblia, que é a prova, que é a carta magna, eles verificam e nada se contradiz. Você está diante de um livro do qual ele é vivo. Ele é vivo. O autor que ditara para que os escritores escrevessem, ele ainda se encontra presente hoje em nosso meio. Toda vez quando você lê a Bíblia, você tem que ter na cabeça o quê? Que o próprio Deus está acompanhando ali com você. Nenhuma religião tem isso. Muita religião usa você como troca de moeda ou qualquer outro tipo de coisa, mas não coloca você dentro do reino. Não coloca. Você pode ficar perto, mas tomar posse do reino, herdar com Cristo, não consegue. Só a religião do Evangelho. Não existe outra. Outro ponto. O João tem uma particularidade. Dentro de todos os Evangelhos, o João, ele tem dentro da teologia, ele tem uma coisa chamada de teologia superior. Agora, por que teologia superior? É que ele é o melhor que os outros? Não. É que ele apresenta Jesus como rei e aquele que se encarna, o Deus encarnado. Ele não apresenta igual aos outros. Você pode observar Mateus, no primeiro capítulo, o Mateus começa a enfatizar sobre a questão da genealogia. E João já vai logo no X da questão. Você sabia que dentro da teologia tem uma matéria por nome de Cristologia. E a que mais defende a Cristologia. Você sabia que é o Evangelho de João? Porque apresenta Jesus como Filho e como Deus. Você sabia disso? É bom você ter em mente isso, porque
hoje em dia, se o testemunho de Jeová, ou seja, aquilo lá que é religião, bater na porta da sua casa, tomar um café com você, se você queira abrir a porta, eu não sei, você por educação fazer isso, ele talvez possa ser que convença você que Jesus não é Deus. Não sei. Porque hoje em dia o que mais tem é crente despreparado. Qualquer coisa que ele escuta, pronto, já vou abraçar isso aqui e toma como verdade. Você pode observar que pela misericórdia, pela graça, tem uma pegada um pouco apologética. O que seria isso? Aquele que defende a fé. Você pode observar, eu sou um pouco enfático. As pessoas pensam, ele está bravo, mas não estou bravo. É porque eu estou ensinando. Quem sabe, dá um curto-circuito na tua cabeça e entra. Imagina. É bom que entre, porque quando chegar diante de você, você falar, não, isso aí eu não aprovo. Isso aqui eu não sei, porque não está dentro da Escritura. Veja só, que eu escutei uma vez. Diz assim que o conhecerei o conhecimento e o conhecimento me libertará. Tá certo? Então você tem que se levantar e falar, tá errado isso. Não pode falar só não, tá errado isso que você citou. Tem que ser enfático. Quando vê um trocadilho, vê coisa esquisita que você nunca viu, fique com aquilo. Fique com o básico, é melhor o básico, fique com o básico. Porque tem gente que usa a hermenêutica, a exegese, Tandequete. Você acha que já ouviu falar? Tandequete, do livro de Mentirense e vários outros. E a gente tem abraçado tudo que é coisa. E a gente toma como verdade. Porque aquela pessoa que está apresentando o conteúdo, ele obviamente estudou e ele tem uma lábia muito boa. Eu não posso falar muito bem, talvez algumas palavras que eu fale, você não entenda por causa que eu sou de Pernambuco, algumas coisas você não entende. Mas oratória, isso não quer dizer nada. Se você tem vida certa com Deus, se você tem buscado, é melhor ficar no simples. Porque tem gente que você olhar assim, rapaz, ele tem uma boa oratória, mas muitas das vezes o cara casou 50 vezes. Imagina só. Vocês estão entendendo? E a minha conduta, vocês sabem. Só tem um casamento, não tive outro. Trago o registro de casamento que vocês veem. Está entendendo? Outra coisa, fique com o básico, é a melhor coisa. Mas vamos adentrar hoje no Evangelho de Marcos. Nós sabemos que dá originalidade dentro do Evangelho de Marcos. De originalidade temos de 5 a 10%. O Marcos, ele bebeu na fonte de todos os outros discípulos de Jesus, com exceção de Lucas. Todo mundo aqui sabe que o Lucas não era discípulo de Jesus. Todo mundo sabe. Tampouco também o Marcos, ele também não era discípulo. Porém, alguns pais da igreja, um deles por nome de Papia, falaram que quem ditou o evangelho para Marcos foi o Pedro. E o Pedro, todo mundo aqui sabe, ele andou com Jesus ali. Ele pegou todo o ensinamento do mestre, ele teve muito mais intimidade do que vários outros discípulos. O Marcos, ele bebeu na fonte do Pedro e dos outros autores. Não é isso? Vamos adentrar dentro do Evangelho de Marcos. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, para ver o que eu estou falando, ponto a ponto, seria bom. Dentro do Evangelho de Marcos. Alguém aqui pode dizer quantos capítulos nós temos no livro de Marcos? Todo mundo aqui deve saber. Alguém aqui sabe quantos capítulos? Quantos capítulos? O Evangelho segundo escreveu Marcos tem 16 capítulos. 16 capítulos apenas. 16. E 678 versículos. Outra coisa que tem dentro do Evangelho de Marcos, tem algumas Bíblias que está grifado algumas passagens. Eu vou explicar aqui dali agora para você dizer, a Bíblia está contradizendo, porque uma tem e outra não tem. Não. Porque dentro dos originais, que ainda se encontra mantido, né? O original dos original, porque o de punho do próprio autor não se encontra mais devido ao tempo, se desgastou, né? Obviamente.
E as cópias dos originais, por exemplo, existe papiro de alexandrino, existe também bizantino. Alguns apresentam em colchete, você vê em Marcos em colchete, aí pensa, nessa Bíblia está e nessa não está. Foi do autor não, foi da edição bíblica, não mantém aquele versículo. Mas porque está em uma, não está em outra, deixou de ser original? Negativo. Todos são a palavra de Deus. E ele muitas vezes explica, esse versículo não está na parte alexandrina, na bizantina. Porém, ele não deixa de ser original. Tome cuidado com isso. Você vai escutar muito, as pessoas falam, lá no original do fulano e tal, não está assim, mas no outro está. Se existe, é porque é original. O fato de não ter um e não ter outro não deixa de ser original. Até porque não fere nenhum princípio, ou seja, não vai de conta com a palavra. Eu acho que eu estou sendo claro. Você não está entendendo o que eu estou falando? Está difícil? Está jogo? Hã? 678 versículos. Vocês estão entendendo? Quando vocês ficar de frente com essa pegadinha que o mundo está apresentando, você fala, você está certo, não está nesse papiro original, mas no outro está. Aí ele vai ter que se recolher e se calar, porque ele se encontra e existe. E existe. Amém? Porque acho que não vou lembrar a passagem. É naquela parte lá do tanque e tal, né, que tem um anjo ali, né? Dentro de alguma Bíblia não tem. Aquele versículo está em colchete ou eles tiraram mesmo. Porém, existe. E ele não fere o princípio bíblico. Amém? O Evangelho de Marcos, ele tem por finalidade de apresentar Jesus como o quê? Como um servo. Porém, um servo maior do que César, maior do que Herodes. Todo mundo aqui sabe quem era César, quem era Herodes. Servo. Mas porque é servo, não deixa de ser grande. Jesus falou, aquele que quer ser grande, ele tem que se tornar o quê? Pequeno e o que mais? Servo. E a gente vê muitas pessoas querer tomar posse de tudo, mas ele não quer servir de maneira alguma. Não quer servir. Eu quero dar posição, eu quero ser a quarta pessoa da Trindade, mas eu não consigo servir. Mas o modelo de Jesus é totalmente diferente. Totalmente diferente. Certa feita, foram perguntar para Jesus, quem é maior? O Senhor ou João Batista? E Jesus tomou a palavra e disse, dentro ele nascido de mulher, o João é maior. Agora, por que o João ficou maior? Dentro ele nascido de mulher. Porque o João fez o serviço que ninguém queria fazer. O João era aquele, vou dar um sentido básico para que a gente possa entender a figura da linguagem que o João queria falar. É isso que Jesus estava falando. Sabe, no mundo antigo, tinha para o rei passar, alguém tem que vir anteriormente que o rei, e estava cheio de capim, cheio de mato. Uma pessoa era encarregada de sair abrindo o caminho, cortando os matos, tirando as serpentes, fazendo tudo isso. E o João fez isso. Agora, sabe o que me impressiona? É que João não curou ninguém, nem sequer de dor de cabeça. E Jesus falou que era maior. Maior não é o que prega. Maior não é o que ensina. Maior não é o que louva. Maior é aquele que serve. Porque teve muita gente que quer ser servido, mas não quer servir de maneira alguma. Não quer servir. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, se eu não tiver fugido da minha mente, é porque eu falo também, fala que mesmo sendo Deus, não teve usurpação. Ser igual a quem? Fez como o quê? Fez como o quê, gente? Serve. A palavra ali em grego é doulos. E doulos é um escravo da mais baixa categoria. Será que eu e você já tem o mesmo sentimento que Jesus? De servir, de não aparecer? Será que estamos assim? Ou será que quando, sei lá, alguém está louvando, eu não estou acusando ninguém,
tá bom? Entenda isso. Será que quando alguém está louvando, eu não vou lá na mesa do som e abaixo um pouquinho o microfone? Será que eu não fico berrando mais do que o outro na hora que está cantando, para dizer que eu tenho um grave melhor? Será que não é isso que acontece no nosso meio? Isso fica uma reflexão, cabe uma reflexão. Todo professor, gente, ele precisa aplicar. Todo professor, ele precisa aplicar. Isso não é nada pessoal. Será que a gente precisa refletir? Será que quando eu estou pregando, eu não quero mostrar mais conhecimento do que todo mundo? Será que não é isso? Que a gente venha refletir. A gente venha refletir. E tenhamos o mesmo sentimento de Jesus, que é servir. Mas vamos adiante, que eu vou tentar entrar pelo menos dentro do Marcos e do Lucas hoje. E na próxima eu vou separar com o João. E na última a gente vai falar só sobre Atos. Marcos, no capítulo 1, ele mostra o ministério de Jesus na Galiléia. Todo mundo aqui, eu acho que já foi para Galiléia. Os irmãos aqui, cheios de dinheiro, né? No sonho. Já no sonho. Sonho eu fui. Ou senão no dia de hoje, né? Foram lá. Os irmãos aqui, obviamente, cheios de dinheiro, já foram lá. Né? Os irmãos estão rindo é porque está confirmando que é foda, né? E eu ainda não tive essa oportunidade. Quem sabe, né? Futuramente. Apresenta o ministério de Jesus na Galiléia. Parte A. Eventos em Cafarnaum e arredores. Você pode ver que Jesus sempre estava em movimento. Tem uma coisa lá na minha terra que fala assim: a água parada está dentro. É uma coisa terrível. É terrível. Você pega a crente estático, crente que não quer se mover para nada, crente que não quer fazer nada. Se ele fizer, pronto, o braço, a mão dele, a perna cai. Jesus não. Seja igual a Jesus. Imite ele, porque Jesus sempre estava em movimento, mas o movimento de Jesus mesmo não era um movimento simplesmente para estar andando. Jesus não era um andarilho. Jesus tinha finalidade e propósito. E qual era a vontade de Jesus? Fazer a vontade de seu Pai. Será que nós temos feito a vontade de papai? Cabe isso uma reflexão aqui também. Cabe ou não cabe? Será que a gente tem andado igual a Jesus? Será que nós temos parecido com ele? Ou temos parecido com o time ao contrário? Temos que pensar. Parte B. 5 conflitos. Vocês sabem, meus irmãos, que Jesus sempre tinha embate. Toda hora tinha alguém para questionar. Toda hora. Conflitos e conflitos. Jesus teve um ministério não fácil. Mas eu louvo a Deus pelo que ele falou. Do mundo tereis o quê? Mas o quê? Porque ele fez o quê? Se ele venceu e você e eu diz que a gente é semelhança dele, a gente pode vencer através da pessoa do Espírito. Você acha que ia perceber que eu enfatizo muito sobre o Espírito Santo? Será que isso não é a propósito? Será que isso não é a propósito? O que você acha? Claro que é a propósito. Porque não adianta eu trazer uma teologia seca sem o Espírito Santo, sem poder, sem unção. Porque se isso entrar, meu amigo, a teologia não vai valer muita coisa. O Espírito Santo tem que ser a primazia em nossa vida. Pode ser. Jesus nomeia 12 apóstolos. Jesus, ele nomeou 12 apóstolos para estar andando junto com ele. E desses 12 se formou 70. E desses 70, ele teve uma multidão de pelo menos 5.000 pessoas. E depois, Jesus foi enfático em dizer: vocês querem me seguir, vai ter que comer minha carne e tomar do meu sangue. E o povo disse duro esse discurso. Sabe qual o problema? É que a gente só vê o Jesus lá do dedioso, do amor. Na hora que ele mete e taca na gente, a gente corre. Quando ele fala uma coisinha, diz que a gente não presta, que a gente precisa melhorar. Não, Jesus não está falando comigo, está falando com você e comigo sempre. É que a gente não quer obedecer. Será que não cabe uma reflexão aqui também? Cabe ou não cabe? Irmão, você está bravo, está batendo tanto. É porque não tem como fugir do que está proposto no texto. Não é coisa da minha cabeça. Está na Bíblia, não está isso. Jesus tinha 12. Mas dentro daquele 12 também tinha o diabo, o Judas. Você pensa que na caminhada de fé, você vai andar com pessoas e você não vai ser traído.
existir. Mas eu acredito que isso seja até bom, que venha essas adversidades na nossa vida, sabe para quê? Para forjar nosso caráter. Quando forja um caráter, o crente fica maduro, pode balançar, pode xingar, pode fazer cara feia, ele está firme ali, porque ele se firmou na rocha para a glória de Deus. Parte D. Acusações sobre o estado mental de Jesus. Você viu a capacidade do ser humano. Eles viram que Jesus expulsava demônio, curava leproso e vários outros tipos de doença. Deixa eu enfatizar outra coisa aqui. Talvez algumas pessoas não saibam. Nem tudo que Jesus fez de milagre não está nos evangelhos. Você sabe disso? Acredito que vocês é inteligente e muito inteligente saibam. Você sabia disso? Nem tudo. Só foi uma parte, uma parcela. Mas acredito que Jesus fez muita coisa. Fez muita coisa. E eles estavam acusando Jesus. Esse daí está louco. Está dizendo que é filho de Deus. E Deus agora se transformou em homem. Jesus mostrando milagres e maravilha. Mas todo momento, os fariseus e vários outros grupos estavam procurando ocasião para pegar Jesus. Mas dava sempre ruim. Porque Jesus sabia a intenção, os pensamentos dele. Porque Jesus é Deus. E quando antes dele morrer também, ele era Deus. Ele sabe. Nem fique pensando muito, porque ele sabe aí do teu pensamento agora. Não fique pensando muito do que eu estou falando, não, porque ele conhece você, conhece a mim. Eu não sei qual é a sua intenção, e talvez eu não saiba nem a minha, mas Jesus sabe. Será que eu não estou ensinando aqui em troca de alguma coisa? Será que eu não estou ensinando aqui para aparecer? Será? Os irmãos não podem saber, mas Jesus sabe. E naquele dia eu vou prestar conta, não é isso? Mas vamos adiante. A família espiritual de Jesus. Você sabia disso? Jesus tem uma família espiritual. Certa feita, foram falar para Jesus: Jesus, a tua mãe está aí te procurando. Aí Jesus falou: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Não. Minha mãe é meu pai. Todo aquele que faz a vontade daquele que me enviou. Você sabia disso? Jesus falou isso. E ele foi bem enfático. Os discípulos falaram: tua mãe e teu pai está aí. Disse: não, minha mãe são vocês, meu pai são vocês, minha família são vocês. Irmão, para quem segue Jesus, não tem como deixar 95%, 99%. É tudo, ele quer tudo. Você não quer o melhor, você não quer querer bênção e mais bênção na sua vida, e você só quer entregar 99%. Não, ele quer tudo. Será que ele pode visitar aquele quarto? Será que ele pode visitar as abas do telefone? Será? Será que ele pode visitar a aba do meu telefone? As conversas? As mesas? Será? Ele quer fazer parte de tudo, mas vamos adiante. A autoridade de Jesus é revelada. Você sabe que quando Jesus foi ser batizado por João Batista, Deus bradou um alto e bom som, dizendo: esse é meu filho, quem é o quê? E o que, gente? Imagina só, o povo escutou tudo isso, mas mesmo assim endureceram o coração. Tem gente que escuta, porém não entra. Por que não entra? Porque o coração realmente está cauterizado. É terrível, terrível. Quando chega nesse momento, eu posso dizer: talvez seja o fim. Talvez seja o fim. Será que não tem alguém no nosso meio que precisa aceitar Jesus de volta e reconhecer seu senhorio? Não sei. No final procura o pastor. Será que não seria bom você confessar? Não sei. Isso aqui não é acusação, tá? Isso aqui também não é revelação CPF, nada não, tá? Nem revelação da vida não. Estou dizendo se tiver alguém no nosso meio. Mas vamos à frente. Agora Jesus está em Nazaré, capítulo 6 de Marcos. E ele também é rejeitado de Nazaré. Certa feita, Jesus estava fazendo muitas coisas e olharam para Jesus e disseram: esse é profeta? Aí Jesus falou: o profeta não tem honra onde? E hoje é diferente. Se hoje Deus me dá uma palavra para mim, ou para o presbítero Max, ou para qualquer
qualquer um outro de casa vai dizer: será que ele não está sabendo da minha vida? Será? Mas também, você também julgou pela outra possibilidade que será que Deus também está usando? Tem gente que é assim: meu Deus, aí eu vou ficar magoado com essas palavras. Abandone isso. Jesus precisa de crente maduro para poder executar com firmeza e com muita fortaleza os seus planos. Amém? Os irmãos estão me escutando ainda ou já estão bravos? Está bravo, vai ficar mais ainda agora. Agora, vejam só. Na parte do capítulo 6, Jesus envia os 12 discípulos. Jesus envia de 2 em 2. Agora, por que de 2 em 2? Não, mas essa parte aí é casamento, né? O varão é meio esquisito. Sabe por que 2 em 2 mesmo? Porque um também pode olhar a conduta do outro, não como acusador e dizer: se ele tiver um pouquinho, opa, esse caminho está um pouco esquisito, vem para cá, meu amado. Vocês estão entendendo? É 2 em 2. Mas tem gente não que quer andar em 50, em 100, 10 mil. Nunca. Outra coisa, gente. Também é bom a gente também, de vez em quando, não direto não, isso é ruim, tá? Não é conselho. A gente está sozinho. Às vezes, sabe, você sabia, alguém aqui sabe de onde vem a criatividade do homem? Alguém aqui sabe? Você sabia? Sabe? Alguém sabe aqui? A criatividade dos homens, onde é que vem? Você sabe? De Deus. De Deus, mas o seu corpo físico, onde é que vem? No tédio. Sabia disso? Sabe por que tem muitas pessoas que ficam hoje depressivas e vários outros problemas? É porque ela não consegue ficar sozinha consigo mesmo. Não estou aconselhando você ficar um monte de tempo, dia de dia sozinho, não é isso não. É você começar a enxergar dentro do que você veja. É dali que nasce a sua cruz, é dali que nasce mentes férteis. Agora, mente cativa em Deus. Mente cativa em Deus, claro. Tem pessoas que não conseguem ficar 3 horas, 4 horas de joelho, porque aquilo ali causa um tédio terrível. Agora, o porquê esse tédio tem vindo e tomado conta e gerado muita angústia em muitos? Você sabe por quê? Esse tal do telefone. Não estou falando do telefone, não. Entenda isso. Esse negócio muito rápido, como fala, você passa. Aí Jesus volta, você vai passando, ele vai ficando, vai passando o tempo, você vai ficando, vai passando também. Você sabia que isso aí tem gerado ansiedade na pessoa? Você está investindo na sua ansiedade? Sabia disso? Acho que a pessoa não chega nem a absorver o conteúdo, é só de passar mesmo. Exatamente. Aí você gera uma tal de coisa chamada ansiedade. E tem coisas que precisa evitar. É bom. Acúmulo de informação. Exatamente. Um fala que não pode, outro fala que pode, um fala que é, outro fala que não é. E a mente. Exatamente. Quando você vê no final do dia, vixe, o que é que eu fiz? Por isso que não pode trocar o culto de domingo da orientação do seu pastor. Exatamente. Gente, queira que não queira, isso aqui é doutrina também. Queira que não queira, por mais que eu quero fugir, tem doutrina aqui. Ensinamento é doutrina. Os irmãos pensam que doutrina é roupa, né? Eu vou falar de roupa, como é que os irmãos devem. Não, eu estou longe de mim isso aí. Quem conversa é o Espírito Santo. Não estou aqui falar da roupa, não. Fuja de mim isso aí. Os irmãos, é sério isso, estou falando muito sério. Todos os dias eu atendo muito caso, não é pouco não. Tem gente já na fila. Tem casos que tem muita urgência. A pessoa fala: eu tenho que ser atendido agora. E eu já, para usar um pouco também da psicologia, eu digo: ó, o irmão vai precisar esperar até tal dia. Aí pronto, não faz isso comigo não, vou morrer. Virou o quê? Uma dependência. Você está entendendo? Cuidado com a sua mente. Cuide daquilo que Deus lhe deu. Cuide. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu deixei um pouquinho mais de ver o Rio que fala, né? Eu consegui concluir 2 cursos facilmente. Porque dentro do iPhone, né, tem, né, o quanto você viu de conteúdo
conseguiria mexer no telefone. Que bênção, que bênção. Imagina. Será que a gente não precisa fazer mais livro do Daniel? Para os irmãos lerem os 50 livros? Gente, ler, de verdade, ler, não é gostoso não. Você acha que é olhar para a minha cara, acho que o Vitor deve ler bastante e ele deve gostar. Não, eu aplico disciplina. Eu oro e digo, Senhor, que o meu espírito se humilhe aqui. Eu falo, se não trabalho, estou trabalhando, digo, meu espírito se humilha aqui perante o Senhor. Eu falo, você acha que eu não falo? Eu falo, eu aplico disciplina em mim. Tem hora que automaticamente meus olhos já estão querendo ver outra coisa. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver, não é pecado. Isso aqui não é nada pornográfico nem nada. Isso aqui é uma besteirinha. Mas é um pouquinho que entra. É pouquinho. Vamos lá. Agora, na parte J, do capítulo 6 ao versículo 14 a 29. A morte de João Batista. Da outra vez eu falei, não precisa me desgastar sobre isso, né? Parte K. Jesus alimenta 5.000 pessoas. Mas essas 5.000 pessoas, gente, fora criança e mulher, tinham um probleminha. É que ele só queria Jesus da multiplicação, mas não queria o Jesus que manda renunciar. Será que a gente não vem atrás de Jesus só por causa de pão e peixe também? Será que não é isso que acontece? Queira Jesus por completo, conforme o pastor pregou. E aquela pregação ficou martelando na minha cabeça muitos dias. Ele falou que era para comer o cordeiro por inteiro, não pela metade. Não só a parte da picanha do cordeiro. Coma tudo, dos pés à cabeça, tudo. Essa daí ficou. Parte L, né? O terceiro resumo do ministério de Jesus. Parte M, a palavra de Deus ou as tradições dos líderes religiosos. Jesus, quando pregava, ele pregava muito simples, informava muito simples. Mas os religiosos estavam a todo momento querendo abrir a boca do povo, pegar uma pá, enfiar de goela abaixo, tudo que é lei, tudo que é preceito, que ele nem mesmo ele cumpria. Como, por exemplo, tem uma coisa chamada Shabat. Todo mundo aqui sabe o que é Shabat, né? Tipo ali, guardar o sábado, ali, coisa e tal. Mas dentro desse Shabat, se você mover uma cadeira, você já quebrou. E qual a pessoa que está dentro da sua casa não vai mover uma cadeira? Já quebrou. Dentro do decálogo ali do número 20, se não tiver, número Êxodo 20, fala dos 10 mandamentos, não é isso? São 10 mandamentos. Mas dentro daqueles 10, ele se formula em 613. E nós não conseguimos guardar um versículo na cabeça. E o judeu, quando vai orar, ele começa a citar. Ele tem um pano e começa a contar cada um que vai falando. Vocês acreditam nisso? E nós não conseguimos decorar um versículo. Será, meus irmãos, que a gente não está cheio de outra coisa? Se fazer um teste e perguntar para cada crente, aqui que aqui se encontra, será que você consegue citar 5 versículos com referência e tudo bonitinho conforme está na Bíblia? É coisa de se pensar, não é assim? Irmão, você está querendo botar a gente para trás? Nada, não, nada disso, não, longe de mim isso, meu irmão, longe de mim. Isso é aplicável até para mim mesmo, até para mim. Será que nem isso que a gente precisa? Tem mais compromisso, uma seriedade com as coisas de Deus? Será que não é isso? Tem muito de nós que nem sequer leu a Bíblia completa. Nem sequer. E nem se deu o trabalho. Agora a pergunta para ele, a série. Sabe de cabo a rabo, até muitas vezes repetiu e várias vezes, porque achou a série boa, muito boa. E ele está dizendo, comunicando algo para o mundo espiritual. Ele está automaticamente dizendo, a série é mais importante do que Jesus. Será que não é isso? Irmão, você está terrível hoje. Não estou terrível não, mas não estou não. É coisa da gente se pensar, precisa refletir. Agora a parte N. O ministério de Jesus além da Galileia. Que eu já falei anteriormente, Jesus estava sempre em movimento. Agora o movimento de Jesus era com propósito, com finalidade. E dura coisa era, quando a morte cruzava o caminho de Jesus,
e já começa a ter vida. Jesus é assim. Agora eu e você diz que transporta o Espírito Santo. Será que a gente está levando vida nos lugares? Será que a gente está levando vida lá na fábrica? Às vezes não precisa nem pregar. Só o seu testemunho de você ser um bom crente já ajuda muito. Já ajuda muito. Você prega de boca fechada. Eu conheço uma pessoa no Brasil que ela não falava. Tipo assim, tinha muita vergonha de falar. E muitos crentes olhavam para essa pessoa e diziam: você é muito tímido, não vai entrar no reino do céu. Não está dizendo nada disso a Bíblia. Não está dizendo nada disso. E a pessoa começa a falar: ah, ele é tímido, não vai entrar no reino do céu. É tímido ali é dizer que você é medroso para fazer as coisas de Deus. Não é tímido de ser calado, não. É melhor um de boca fechada para não falar muita besteira. E as pessoas começaram a observar o modo de vivência daquela pessoa e disse: não, queremos fazer o que ela faz. Olha o controle dessa pessoa, mesmo num turbilhão de coisa, ela se encontra do mesmo jeito. Aí começaram a pesquisar, era crente. A fábrica quase toda foi para a igreja dessa pessoa. E ela calada pregou. Os irmãos, muito bocudo, que sabia de muita coisa, não conseguiu fazer nada. Você está entendendo? O testemunho conta muito. Conta muito. Agora a terceira parte. Jesus agora vai para Jerusalém, capítulo 8. O cego de Betsaida, todo mundo aqui sabe. Não precisa me desgastar sobre isso. Essa história, todo mundo sabe. Agora Jesus, no versículo 28, 27 até o 9 do 1, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizes que eu sou? Aí começaram a falar: o senhor é Jeremias. Outro falou: é João Batista que ressuscitou. O senhor talvez seria ali. E tinha um que o bicho ainda estava com a espada ali no meio do seu corpo, que era o Pedro. E disse: tu é Cristo, filho de Deus vivo. Dá para notar isso. O Pedro, uma coisa que corta, estava falando aqui dentro, é uma espada. Talvez seja uma espada ou uma faca, está falando ali algo que corta, né? E o Pedro é usado pelo Espírito Santo. Não tem como arrancar coisa de pessoas se não for o Espírito Santo. Não tem como. Deixa o Pedro, no momento certo, Jesus vai arrancar. Agora ele usa pessoas e pessoas para poder estar informando a palavra. Porque a fé vem pelo quê? E quanto mais a gente fala da palavra e entra no coração daquela pessoa, o que é que gera? Gera mudança. Gera mudança. Será que a gente não está querendo desarmar o Pedro toda hora? E o Espírito Santo quer constranger aquele Pedro para poder mostrar para ele que a espada já não serve mais? Será que não é isso? Será que nem isso é o meu caso, o seu caso? O segredo não está em desarmar Pedro. O segredo está em deixar o Espírito Santo trabalhar. Quando o Espírito Santo entra. Eu lembro, meus irmãos, quando eu me converti, só eu da minha casa crente, todo mundo da macumbaria. Foi difícil para deixar algumas coisas. Você olha assim: o presbítero hoje está uma bênção, até ensinar para nós. Mas o presbítero era pior do que o Pedro. Se olhasse para mim, eu já estava mandando um bufetão no meio da cara. Era desse jeito. Terrível, terrível. Era terrível. E na época eu malhava, tinha um corpo muito bom, não estou igual hoje, todo deformado, vamos dizer assim, malhava. E outra coisa, só dava de cabeça baixa. Parecia que era o diabo mesmo querendo que eu ficasse para baixo mesmo. Eu não olhava para ninguém. Mas se encarou um pouquinho mais, já mandava. Era assim, terrível, terrível. Era desse jeito. Não, mas aquele ali estava bonzinho já. Aquele dia já estava bonzinho. Você acha que todo momento era só assim, mansinho, bonzinho? Jesus entrou, meus irmãos. Agora, tive pessoas que tiveram muita paciência comigo. Muita paciência. Falaram da palavra, tiveram cuidado. E eu larguei a espada. Eu larguei a espada. Porque quando o Espírito Santo entra, meus irmãos, a gente só tem a dizer uma coisa, só tem direito a dizer uma coisa: ai, eu perdi. Ai, eu perdi. Quando ele entra, acabou. Será que não tem alguém no nosso meio que é assim? Eu não sei. Eu não fico pesquisando a vida de ninguém. Eu não fico. Eu não perco tempo com esse tipo de coisa. Fulano está fazendo tal coisa. E eu quero lá saber, o problema é dele. Uma hora o Espírito Santo entra. Fulano, você quer? Deixa.
não vi não. Aí eu falo desse jeito. Você acha que ele está perdendo muito tempo com essas coisas? Acho que você está falando de muita língua comprida. Aí ele não traz mais aquele assunto para mim. Aí calma. Não é sério. Tem coisas que a gente tem que tratar. Mas tem coisa, meu, que não adianta. Lá aqui, ó. Pode ser a transfiguração no monte. Jesus leva os seus discípulos para o monte e começa a se transfigurar. E os discípulos olham para Jesus. Aquela palavrinha ali, quando aparece visão, é pura, não é que o Elias e o Moisés estavam ali presentes. Eles tiveram um êxodo. E com visão, estava ali o Elias e o Moisés. Porque os testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová não, minto eu. Adventista, eles falam que o Moisés foi ressuscitado. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia mostrando que o Moisés foi ressuscitado. Não foi. O Elias, ele não morreu. Ele foi tomado ao céu. O Senhor levou ele. Mas aquilo ali era uma visão. Jesus queria encorajar seus discípulos, mostrar para eles o que eles viram. Imagina só. Todo mundo aqui tem um amigo pessoal. Levanta a mão que tem seu amigo pessoal que você pode contar tudo para ele ou para ela. Levanta a mão. Misericórdia. Quase ninguém. Quem tem algum amigo pessoal que pode contar tudo? Você sabe que não vai vazar nada. Tem? Pronto. Mesma coisa de Jesus. Jesus levou seu discípulo. Já estava andando bastante tempo. Por mais que tenha o diabo, tenha uns falsos com ele, tudo bem. Mas Jesus, para com eles, disse: não, eu vou mostrar algo aqui inédito. Vem aqui. E Jesus se transfigurou. E mostrou de fato como é que ele é. Mais brilhar. O discípulo disse: rapaz, a gente já viu que dali a gente já estava satisfeito. Vendo isso aqui agora então, agora que a gente está mais satisfeito ainda. Aí o Pedro começou a loucura, as carnalidades dele, e disse: a gente vai fazer uma tenda aqui para vocês. Aí Jesus falou: larga a mão disso, para que tenda? Tem gente que é assim. Se chegar alguém importante naquela sala, entrando aqui, pronto, vamos estender tapete para ele. Mas por ir de casa não quer fazer. Será que esse é o nosso problema? O que é que você acha? A gente estende tapete para todo mundo. Mas os irmãos, quando estão em casa, a gente não trata com a mesma coisa. Será que essa balança não precisa ser regulada? Será que minha balança não precisa ser regulada? Irmão, trata todo mundo bem. Ninguém sabe quem Jesus pode levantar. Ninguém sabe. E essa pessoa pode falar de você. Lembra de José? Ele estava preso. Falou para o copeiro: tu lembra de mim, rapaz? Passou o quê? 2 anos, 3 anos? Foi? Não lembro. 2 anos? E nada. Aí chegou a intervenção do céu. O copeiro lembrou: tem um rapaz que interpretou meu sonho assim. Está vendo o que vale, meus irmãos? Amizade. Está vendo você? Ninguém sabe. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem muito apetrecho e pensa que a gente é mais especial do que o outro. Mas não é. Hoje eu estou dando aula aqui, mas amanhã eu posso estar sentado e alguém ensinando. E eu vou ficar feliz por isso. Inclusive, meus irmãos, para o ano que vem, o meu pastor deixa já alguém preparado para assumir meu lugar. E eu vou ser o suporte dele. Eu vou só dar suporte. Quem sabe que essa pessoa não está no nosso meio? E eu vou me sentar. E aquela coisa que a pessoa precisar, que ele vai assumir. Você acha que eu vou ficar igual coluna aqui? Isso não é liderança, não. Vamos lá, vamos à frente. Rapaz, a hora já voou, né? Eu falei 2 coisinhas, misericórdia, gente. Mas vamos para o final, porque eu vou entrar ainda no livro de Lucas. Parte 4. Jesus passa uma semana em Jerusalém. Parte A. Procissão real. Jesus se apresenta num jumentinho e todos começam a proclamar: Ohana, bendito aquele que vem no nome de quem? Do Senhor. Mas aquele mesmo povo, quem sabe, outra vez estava falando: crucifica. Será que hoje, no nosso caso, hoje a gente está aplaudindo alguém que está cantando muito bem ou pregando muito bem, e por causa de alguma eventualidade ou alguma dificuldade que ele está tendo, a gente está mandando crucificar? Será que não é isso?
que nós possamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Mas vamos à frente. Jesus viu uma árvore estéril e ele falou: se não está dando fruto, que segue. Jesus não queria punir aquela figueira de forma alguma. Ele queria exemplificar, ele queria informar algo para os seus discípulos. E Jesus era um mestre muito excelente, porque ele trazia coisa muito simples para que o povo pudesse entender. E o povo entendia. Aí passaram no outro dia, secou foi tudo. Jesus estava comunicando. Toda árvore que não dá fruto, ela é o quê? Cortada e lançada onde? Você está entendendo? Será que a gente não precisa ser moldado em alguma área? Será que a gente não precisa ser moldado? Se a árvore está dando fruto, parou de dar, será que não precisa cortar alguns excessos? Jesus está ensinando alguma coisa para a gente dentro da palavra. Mas vamos a seguir. Jesus, mais uma vez, no capítulo 11 de Marcos, uma série de conflitos. A vida de Jesus não era fácil. Todo momento, alguém estava procurando uma ocasião para acusar. Uma hora fala que ele tem demônio. Outra hora fala que ele é mentiroso. Outra hora o povo fala tudo que é maledicente sobre Jesus. E ele nem sequer fala nada. Porque o seu testemunho falava por si mesmo. Parte D. Jesus prediz a destruição do templo. Todo mundo aqui sabe que o povo judeu, eles adoravam mais templo, mais as coisas da terra do que o próprio Deus. Eles davam muito ênfase por causa de templo. E dura coisa é a gente servir mais ao templo do que ao Deus do templo. Porque tem gente que é assim, pega a placa, pega templo e coloca ela em pé de igualdade com Deus. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Forma aqui na terra a instituição. É bênção, porém, as igrejas verdadeiras é uma só no céu. Todas as igrejas verdadeiras. Ah, tem irmão na Assembleia, tem irmão não sei onde. Se está fazendo a vontade de Deus, são uma igreja celestial. Não fique disputando com esse negócio de tempo. Vai ser perda de tempo. Ah, porque minha igreja tem mais coisas assim. Ah, porque minha igreja tem mais coisas assim. Largue mão disso. E sirva ao Deus da igreja, não a igreja. Vamos adiante. O discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. Agora, na parte 14, que já vou entrar no Evangelho de Lucas, que já não tem muito tempo. Jesus agora, o pessoal por trás fizeram um esquema para matar ele, o povo do Sinédrio. Todo mundo aqui sabe o que é Sinédrio. Acho que a grande maioria que foi em Israel sabe como funciona o Sinédrio, né? Os irmãos já foram, né? Os irmãos foram, eu sei que foram, fica tudo rindo. Foram, eu sei que foram. Não foram? E eles planejaram matar Jesus. É como fossem os deputados de hoje em dia. Só que tinha um esquema. O sacerdote e alguns outros que trabalhavam dentro do templo estavam misturados com esse tipo de coisa. Quem dominava o templo e várias outras coisas dos órgãos era o Herodes e o pessoal da governança. E os sacerdotes corruptos estavam juntamente com esse povo. Agora veja só, Jesus de Nazaré veio à terra, fez o bem sem olhar quem, e no final o povo estava fazendo o quê? Planejando matar. Sabe onde? No Sinédrio. E o Sinédrio, eles acataram as informações de qualquer jeito. Por quê? Porque veio do sacerdote. E o sacerdote tinha muito benefício. Você acha que deve saber o nome do sacerdote, Anás e Caifás? Não precisa nem me gastar. Tem muita gente que aqui é PhD em Bíblia, né? Isso é muito bom, né? Vocês sabem disso. E Jesus foi levado à crucificação por causa desse veredito. Todo momento, imagina só, Jesus pregando, fazendo maravilhas, e o povo
Agora, tudo por causa de quê? Inveja. Dura coisa é quando a inveja está em nosso meio. Por quê? Começa a gerar disputa e os irmãos já não olham com um olhar de compaixão um com o outro. Será que isso não está no nosso meio? O que você acha? Não sei. Que a gente tenha o mesmo sentimento de Jesus. Amém? Jesus é ungido em Betânia. Todo mundo aqui sabe dessa passagem. A Marta e a Maria, uma queria cuidar da casa e outra queria que cuidar dos pezinhos do mestre. Pegou um frasco, né, lá de alabastro, né, aquele lá da Índia, 1 ano de salário, ela investiu no mestre dela. E o Judas, que parecia muito espiritual, disse assim: pega esse dinheiro que vende esse perfume e dá para os pobres. Ele, na fala, parece ser espiritual, mas por trás ele vende Jesus pelo o dízimo dos 10. 30. Vende Jesus por 30 moedas. É hipócrita, tem gente que é assim. Se fizer uma festinha aqui, pra que festa? É o teu dinheiro? Esse dia eu fiquei abismado. Infelizmente eu tive que escutar isso. Uma pessoa falou: para que festa de despedida para o evangelista? Quanto tempo o homem trabalhou na igreja? Está desde o início e não poder fazer um churrasquinho? Para que festa de despedida? É porque não era para ele. Se fosse para ele, estava tudo bem. Irmão, festeje, se alegre. Outra vez também eu estava na igreja, aí estava o ano novo já, né? Aí uma pessoa quisera se batizar em dezembro. Aí já tinha feito churrasco, já tinha feito aquela festança, 2 festas, Natal, Ano Novo. Uma pessoa falou: pastor, eu quero me batizar, mas não vou batizar não, pastor, vou preparar a piscina aqui dentro, com água quente. Aí preparou. Aí o pastor falou que era de praxe, vou fazer churrasco. Levantou o filho do Satanás e falou: para que churrasco de novo? E o que é que tu tem a ver? Deixa. Não vem pra cá não. A gente gosta de churrasco. Né? Come carne, meus irmãos. Comemorar. Diz a Bíblia, não eu que estou falando não. Lucas capítulo 15 fala que quando o pecador se arrepende, a festa diante de quem? No céu. Dos anjos e no céu. Tem gente que não quer comemorar nada. Comemora mesmo, celebre. Porque a vitória do irmão é sua também. Amém? E agora Judas fecha o acordo. O Judas, você sabe, todo mundo aqui conhece. O Judas é um personagem emblemático, todo mundo aqui conhece. E muitas das vezes a pessoa incorpora ele também no jeito de viver. Muitos de nós incorpora. Quem sabe? Agora Jesus chama os seus discípulos e faz a última ceia. No capítulo de número 14, de 12 a 31. Agora Jesus no Getsemane. Ou no grego, no original, Getsemane. Sabe o significado dessa palavrinha? Alguém sabe? Pode falar. Getsemane. Prensa do óleo. Prensa, não é qualquer coisa. Estava comunicando alguma coisa para nós. Jesus foi o quê? Foi prensado. E o que saiu de Jesus gerou vida em mim e você. E foi quem? O Espírito. O Espírito está dentro de mim e você. Prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Isso aqui eu não preciso nem me desgastar. Os irmãos viram aquele filme lá do Mel Gibson, né? Aquela cena muito forte, chocante, né? É uma cena muito forte. E foi por mim, foi por você. E Jesus se submeteu. Uma série de visitamento ao sepulcro de Jesus. Você sabe quando Jesus ficou 3 dias lá na cruz, foi retirado. E ele estava lá no sepulcro. 3 dias não, ele ficou um dia. E depois ele foi para o sepulcro. O povo, as Marias, foram visitar ele. E Jesus já não se encontrava mais lá. E ele deixou uma coisa bem comunicadazinha para nós. Porque talvez
vez, alguém não sabe disso que eu vou falar agora. E quando ele saiu de lá, ele deixou o lençolzinho todo dobradozinho, não foi assim? Será que ele não está comunicando alguma coisa? Todo judeu, quando você vai na casa dele, se você está comunicando para ele que quer voltar na casa dele, você precisa deixar o lençol todo dobradozinho, informando: eu quero voltar na tua casa, eu gostei da tua recepção. Jesus fez a mesma coisa. E ele daqui a pouco vai voltar. Daqui a pouco ele vai voltar. Não tem como segurar isso. Não tem trampa, não tem ninguém que segure a volta do mestre. Tem coisa mesmo. Agora eu vou pular rapidamente. Eu só tenho 11 minutos, mais ou menos. 11 não. Tenho 6, né? Para entrar um pouco no Evangelho segundo escreveu Lucas. Alguém sabe aqui quantos capítulos contém o Evangelho de Lucas? 24. E quantos versículos? Pesado. Por que eu faço isso? Para gerar curiosidade em você. Se gerou curiosidade, entrou, meu amigo, você começa a pesquisar. Os versículos de Lucas totaliza em 1151. 1151, pelo menos isso. Pelo menos. Algumas traduções tem mais, conforme eu já falei para vocês, conforme está no Bizantino, conforme está no Alexandrino, os papiros antigos, né? Aí fica nesse balanço. Abre tua Bíblia, por gentileza, capítulo 4 de Colossenses 4:14. Tem uma voz bem grave, bem forte para poder estar lendo isso. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Alguém achou? Colossenses 4:14. Pode já estar lendo, já. Pode adiantar. Alguém achou? 4:14. Isso. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. O Lucas é citado em Colossenses. Ele é citado em várias passagens. Não só aqui. Lucas era médico, como todo mundo aqui sabe. Ele não era discípulo, porém é médico. E uma pessoa na qual investiu muito nas pesquisas. Pesquisa. Ele foi de casa em casa, de porta em porta, perguntando os feitos de Jesus. E também escutou da boca de Paulo o que Jesus fizera. Antes de Jesus subir sobre o céu, o Paulo tinha todo esse tipo de informação. Ele não estava atuante em Paulo, ele estava aprendendo. E provavelmente isso foi tema de estudo na mesa de Gamaliel. Todo mundo aqui conhece Gamaliel? Provavelmente. Todo mundo conhece, né? Gamaliel, que foi o professor de Paulo. Atos Apóstolos fala que o apóstolo Paulo aprendeu nos pés de Gamaliel, que por sua vez tem a linhagem de Hilel. Quem é Hilel? Hilel é um dos maiores eruditos do judaísmo, dos maiores. Tem a escola de Shammai e a escola de Hilel. São duas escolas que até os dias de hoje estão de pé. São os judeus ultra-ortodoxos. Não são qualquer pessoa. São pessoas que entendem da letra, só não entendem de Deus. Fala sobre Deus, prega sobre Deus, mas não tem Deus. Esse que é o problema, a distância, né? Mas de fato, como leis, eles sabem muito, não é qualquer coisa, sabem muito, mas cerimônia. E o nome de Lucas é relacionado com o luminoso. Tanto é que o Senhor Jesus usou ele para que ele trouxesse muita luz sobre o Evangelho, no qual o Espírito Santo inspirou. Meus irmãos, o Lucas é terrível. Vou falar para vocês, é terrível. O Lucas, ele traz cada informação que eu fico olhando assim, eu fico boca aberta. Porque ele traz muita informação. Informação técnica, informação histórica, formação assim geográfica. Sobre a geografia, quem gosta de geografia, que é claro que alguém deve gostar aqui, sobre a geografia, o Lucas é o mais enfático. E tudo que as pessoas que queriam desmerecer os evangelhos,
foram procurar no livro de Lucas, acharam tudo que ele falou, os pontos, de fato, estava lá. E também nas histórias antigas. Lucas era de fato um homem tremendamente usado por Deus. E Deus escolheu um método. Tem pessoas que falam, não precisa estudar não, Deus vai me usar assim mesmo. Ele pode até te usar, mas vai ter um limite. Por exemplo, Paulo. Todo mundo aqui sabe. Paulo escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. Imagina, de 27 para 13, quanto que fica? Vamos lá, só quem é bom de conta? 27. Bota no calculador, sei lá, chato. 27 menos 13. Quase 50% ele compôs. Agora, o Paulo era formado. O Paulo era letrado. Consequentemente, olha o Pedro. Uma carta minúscula. Agora, por quê? Por quê? Será que não foi falta de conhecimento? Será que não foi falta de letra? Deus usa. Não estou falando que Deus não usa. Mas será que não é isso? Eu não estou falando que um é melhor que o outro. Não é isso. Eu estou falando de capacidade que o Senhor pode levar você muito mais além. Conforme você se dedica. Será que não é isso que falta no nosso meio? A gente se dedicar mais um pouquinho, o Senhor levar a gente em outro nível? Será que eu não estou falando aqui para pessoas que podem dar aula lá em Harvard? Não sei. Eu não sei. Quem diz é Deus, não é eu. Tem lugares que eu acessei por causa do conhecimento e pela graça. Primeiramente Deus. Louvado seja Deus. Mas a gente só consegue acessar coisas quando nós se dispõe a aprender. Imagina só. Para eu dar aula para vocês. Você pensa que simplesmente eu peguei um livro lá, fiquei só alguns dias? Foi não, mas foi tempos e tempos. Foi anos e anos. Para formar aquilo que eu cheguei. Demorou. E até hoje eu estou querendo aprender mais. Aprender mais. Toda pessoa, todo cristão, ele tem que aprender sempre. Sempre aprender. Agora sabe como da Bíblia? Porque ela é infinita. A Bíblia é infinita. E você aprende hoje. Você vai olhar para aquele mesmo versículo amanhã e você vai ter uma compreensão maior e melhor. Está tudo contido, só que a gente não consegue enxergar. Para enxergar Jesus, para enxergar a palavra de fato que ela quer falar, é só com a lente do Espírito Santo. Que no Senhor essa manhã começa a derramar o colírio do Espírito Santo sobre nossos olhos e a gente começa a enxergar. E uma injeção de ânimo na nossa mente e no nosso coração. Mas vamos adiante. Lucas, no primeiro ponto, ele enfatiza a preparação para o ministério de Jesus. Você lembra que o Zacarias era um sacerdote não corrompido. E o Zacarias todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui é bom de Bíblia, é o pai de João Batista, por sua vez. Ele recebe a visitação do anjo e diz que a mulher dele iria gerar. E ele ficou duvidando e ficou mudo. Cuidado. Se você está pedindo, sei lá, para ver a apoteose de Deus ou ver um anjo, se ele trazer uma informação para você, e se for de fato verdade, e você ficar duvidando, talvez você fique mudo ou cego, eu não sei. Cuidado. Uma coisa pode acontecer, eu não sei. Irmão, o senhor não sabe, o senhor nunca viu? Eu não vi, não. Eu nunca vi, não. No sonho eu já até vi, mas pessoalmente não. Mas teve alguns irmãos que viu o anjo. Viu o anjo trouxe uma mensagem e aquela mensagem foi verídica, foi verdadeira. Mas eu não duvido, que aqui tem pessoas que vejam anjo, eu não sei. Eu não posso duvidar da capacidade de ninguém, eu não sei. Porém, tem que ter um cuidado, para não ficar muito místico, aí essa misticidade tomar conta do seu ego e você começar a se achar superior aos demais. Na parte B, o nascimento de João Batista, conforme a gente falou agora há pouco, e também Jesus também é informado que ele iria nascer. A infância e o ministério da fase adulta de Jesus. Os irmãos que se lembram que uma certa feita Maria e José subiu para adorar no templo e eles ao subirem foram no caminho de viagem por longos 3 dias e terminaram seus afazeres lá
que Jesus não estava com ele. E ele ficou preocupado em voltar ao templo, e Jesus estava lá, ensinando ao rabino. Imagina só, Jesus começou a ensinar ao rabino com 12 anos. Por isso que eu digo, não existe idade para que Deus possa usar a sua vida. Não existe. Tanto do velho como do novo. Deus pode tomar e começar a usar. Sabe outra coisa de aplicação que eu aprendo? É que tem muitas pessoas que vai com Jesus até o templo, mas não leva Jesus para casa. Será que não é isso que acontece com nós? Maria só deu conta que não tinha Jesus quando já estava em casa. Será que a gente não só quer Jesus no templo? Será que a gente só não quer Jesus quando está caminhando e esquece de trazer ele para dentro da nossa casa? Foi isso que aconteceu com a mãe de Jesus e a mãe. A Bíblia diz que pode ser uma mãe, esqueça de um filho, mas eu, Senhor, não esquecerei de vós. Imagina só a situação que o pai e a mãe de Jesus ficou. E Jesus estava lá ensinando e ele disse: por que está tão preocupado? Você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? E Jesus foi desobediente? Obviamente não, porque ela recebeu a visitação do anjo. Ela sabia tudo o que ia acontecer. Sabia que Jesus era filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. E Jesus não estava sendo mal educado. E ele disse a Bíblia que ele volta para casa com seus pais e se submeteu. Será que não tem filho aqui que não se submete ao pai? Será que não tem filho aqui que não se submete à mãe? Eu não sei. Ah, mas já estou casado, já estou babado. E daí? E daí? Quem falou a você que porque você está casado ou casada que você deve de respeitar o seu pai e a sua mãe? O seu dia será curto. O seu dia será curto. A Bíblia diz que aquele que não honra o pai e a mãe, os seus dias fica curto. Curtíssimo. E eu tenho visto casos e casos, etc, de casos assim. Pessoas que ficam se vitimizando. Ah, porque minha vida só acontece isso. Será que você não foi muito desobediente com seu pai e com sua mãe? Será? Eu não sei. Cabe uma reflexão. Isso é para todos nós, inclusive para mim. Tem a coisa, né, meu Deus, não vai falar quase nada. O ministério de João Batista. João Batista é aquele que, você já sabe, ele abriu o caminho para que o rei do rei, o Senhor do Senhor, passasse. Entendeu? Tá vendo? A genealogia, meus irmãos, peço encarecidamente que quando os irmãos chegarem na genealogia, leia com paciência, leia com paciência. E se possível, quando chegar no de Lucas, você leia normalmente. E depois você lê de trás para frente. Você vai observar algumas coisas ali. Depois você me diz a experiência. Leia, leia. Quando lê a genealogia, não pula aquela página não. Porque você vai ficar mais familiarizado com os nomes. E quando você lê o Antigo Testamento, você vai estar com a lente de Cristo. Só pode interpretar o Antigo Testamento com as lentes do Novo. Só consegue interpretar o Antigo Testamento quando você passa pelo Novo. Não consegue interpretar o Antigo Testamento com ele. Difícil, difícil, muito difícil. Leia a Bíblia completa. Quando você voltar a reler, vá no Evangelho. E depois leia o Antigo Testamento. Você vai ver. Você vai dizer, mas não estava enxergando quase nada. Agora estou enxergando bastante. Agora isso é mérito seu, isso é mérito meu? Obviamente que não. É porque o Espírito Santo me emprestou a lente para você. Cuidado com a lente na qual o Espírito Santo lhe deu. Preserve, preserve. Não fica olhando muitas coisas que não convém a nós cristãos. Jesus é tentado pelo diabo. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi tentado. Ele teve que passar por tentação para mostrar que é possível vencer. Você fala, eu estou tentando lutar com esse pecado faz tempo, e por que eu não consigo? Sabe o que é que falta? Abre a tua Bíblia, por gentileza, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu vou correr, vou citar rapidamente para a gente ganhar tempo. Seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Meus irmãos, será que você não está conseguindo santificar? Será que você está tendo paz com seus irmãos? Será que nem
está atrapalhando a sua santidade. Seguir ali não é um seguir normal. Está falando com ele que você tem que se tornar um caçador da paz. Ah, mas fulano não quer problema comigo. O problema é dele. Seguir a paz, ou seja, casse a qualquer custo a paz. Sem a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Será que não é isso o seu problema? Será que não é o meu também? Tem pessoas que estão no pecado há muito tempo e estão querendo sair dele e não estão conseguindo. Será que não é isso? Que está precisando seguir a paz? Ou é, a gente está sendo aquele crente polêmico? Quando chega, as pessoas chegam e falam, ixi, já vem. Aí a pessoa fecha até a cara. Você percebe quando o ambiente muda por causa de você. Será que você não é muito polêmico ou polêmica? Será que não é isso? A gente tem que exalar o perfume de Cristo. Mas vamos adiante. Parte 2. O ministério de Jesus na Galileia já foi falado no Evangelho de Marcos. Eu não vou tomar tempo sobre isso. O ministério de Jesus na Judéia, parte 3, do capítulo 9 até o capítulo 13. E Jesus também na Judéia trabalhou muito, não foi pouco não, milagres e milagres. Porém, os irmãos, todo momento, queriam a ocasião contra o mestre. Estou correndo, né? Porque tem que concluir. Parte 5. O clímax do ministério de Jesus em Jerusalém. Controvérsia sobre ensino. Jesus citava qualquer coisa e os fariseus e os saduceus estavam em prontidão para pegar Jesus. Todo momento. Sabe aquele crente? Você sabia que dentro do Islã tem o xiita, né, e o sunita, né? E dentro da igreja existe o Sha'at. Ele, qualquer coisa que o irmão cita, errou uma palavra, pronto. E já errou aqui. Às vezes a versão nem igual é a dele. E o irmão errou aqui, sei o que, errou uma palavra. Esse é o crente chato. Esse é o fariseu. Está todo momento procurando defeito. Irmãos e irmãs, será que a gente não precisa se converter de novo? Dizer, Jesus, eu preciso de mudança na minha mente. Precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos disso. Porque todo momento os fariseus, os judeus, estavam todo momento procurando a ocasião para pegar Jesus em algum delito, alguma falha. E esse, no nosso meio, também existe, que se chama o Sha'at. Mas eu não vou falar muita coisa sobre isso, senão os irmãos vão ficar tudo bravos, né? A crucificação do Mestre. Vocês viram que ao Jesus ser crucificado, ele falou uma palavra que todos os crentes aqui provavelmente sabem. O que é que ele falou? Quando ele entregou o Espírito ao Pai. Em grego, como é que ele falou? Todo mundo aqui sabe. Está. Ou seja, está pago. Nosso pastor, por gentileza, eu peço que venha encerrar. Mas, Senhor, irmãos, bom dia. Se põe de pé, por gentileza. Arrebentaram o cabo aqui na frente. Quem foi? Hã? Tá você? Tá funcionando aquele? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, por esse dia, te agradecemos por esta aula. Meu Pai, toma nossas vidas, nossos corações nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Meu Pai, nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, entregamos a vida do presbítero Vitor nas tuas mãos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Quando for 11h05, nós damos início aqui